Bem, irmãos. Irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estudar desses versículos. Senhor Jesus. Amém? A gente vai ler Romanos capítulo 8, o 17, 18, depois o 29 e o 30. Aí no final a gente ora e lê esse versículo 18, tá? Amém? Os irmãos acharam aí? Amém? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 29 e 30, irmãos. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão, vamos orar e ler o versículo 18, amém? Porque para mim tem o por certo. Amém. Amém? Senhor Jesus, Senhor, somos-te grato, Senhor, por nos trazeres aqui. Senhor, fala para nós, supra a tua igreja, Senhor, que ela seja permeada com o Espírito Santo. Senhor Jesus, ao reconhecer a tua obra na cruz, nós só temos uma coisa a dizer, que o nosso coração está muito grato por tão grande fato, ó, que é real em nós. Senhor Jesus, que cremos na tua pessoa e tu na obra tua maravilhosa. Fica conosco, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Esse título aqui, vamos repetir ele. Rumo à glória. Está muito devagar, vamos lá. Rumo à glória. Me lembrou aquela frase que vocês jovens dizem: partiu Sumaré, partiu Mardunas, aqui é partiu para a glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor quer nos fazer. Esse versículo, né, que Ian pediu para a gente orar e ler, o versículo 18 de Romanos 8, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nós temos um destino, temos um lugar que nós vamos, e por já ter sido ganho pela pessoa do nosso Senhor, agora é rumo à glória, irmãos. Aos troncos e barrancos, né? Tendo as dificuldades no meio do caminho, pulando fogueira, problema todo dia e a gente avançando. Mas isso não somos nós, é o Senhor. Ontem a gente falou sobre a questão do sangue. E teve um compartilhar aqui, e único, né? O Josiano, que deixou muito claro, irmão,
o sangue é a base, mas não é tudo. Para se ir para essa glória, para rumo à glória. Ainda tem 3 requisitos necessários, né, para que a gente chegue lá. Talvez o sangue, talvez não, certamente o sangue seria a justificação. Ele nos justificou. Romanos capítulo 5, vamos abrir lá. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. Aqui fala que nós somos justificados. Ó. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão do sangue, ela justificou-nos. Agora, se alguém disser que nós não temos um dono, nós temos um dono. Nós que fomos comprados com esse precioso sangue, nós fomos justificados por Deus. Esse sangue nos comprou e agora Deus pode dizer, esse aqui é meu. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem tenho prazer. Hoje Deus, mesmo com o acusador dizendo direto, olha, está vendo, esse é teu filho, e ele vai dizer, é. Mas ele está errando demais, mas ele tem um sangue. Irmãos, quão glorioso isso é. Mas, como o irmão compartilhou, o sangue é a base, mas não é tudo ainda. Precisa de outros 2 requisitos: glória e santidade. E o que a gente vai tocar mais nessa mensagem vai ser a questão da santidade. Ontem a gente terminou o versículo, começou Gênesis capítulo 3. Não posso abrir aí. O versículo 21, dizendo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa expulsão do homem do jardim não foi aquela de Deus ter raiva do homem, então sai daqui da minha frente. Não é esse sentido, irmãos. Mas foi para o nosso bem. Sabe que aquela correção que nossos pais davam quando nós éramos mais criança, e a gente não julgava ser merecedor de tal correção, mas hoje já um pouco maduro, e você olha assim e diz, que benção aquelas palmadinhas, que benção. Hoje é o que quer nos tornar filhos herdeiros, isso é, maduros, de a gente conseguir ver dessa forma. Essa expulsão foi salvação para mim e para você. Porque na condição que o homem naquele instante estava, se ele comesse da árvore da vida, ele era pecador eternamente, não tinha condição. Era um homem realmente, desculpa a expressão, não gosto dessa palavra, é muito forte, desgraçado. Não tinha mais condição. Aí Deus, no seu arranjo, faz as coisas, né, como a gente já conhece, morreu na cruz, veio à terra, formou homem, morreu de novo, ou morreu de novo não, ressuscitou, entrou no homem, agora ele em mim pode fazer. Ele em nós pode fazer, cumprir toda essa justiça que eu, como ser humano, no modo geral, penso que podia fazer. O homem, desde o início, irmãos, ele achou que ele conseguia fazer. E foi por isso que Deus não disse para ele que não comesse da árvore do conhecimento. Porque quando ele comeu da árvore do conhecimento, o versículo 22, apareceu algo aqui, ó, que diz assim, ó: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora ele sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. E ele julga, porque sabe, em conseguir fazer.
Foi isso que a lei tentou fazer, e até hoje ainda tenta fazer. Mas a lei só exige, mas não capacita. Mas o Espírito pede e nos capacita. Louvado seja o Senhor. Por isso que quando Paulo viu essa cena, ele disse, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que por mediante a lei do Espírito da vida, vence duas leis que ao ser humano é impossível vencer. A lei da morte, do pecado e da morte. Então o homem, irmão, se livrou, porque a justiça nossa não somos nós que temos. A nossa justiça é o Senhor. 1 Coríntios, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1. Nós temos a nossa justiça, é o Senhor. Então o sangue fez isso em nosso favor, irmãos. E ao ver essas passagens, a gente vai desistir de nós mesmos e depender de Deus em toda situação. Capítulo 1, versículo 30 e 31. Ele começa logo dizendo assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele arrasou todo o pensamento humano que pensar que ele é bonzinho, cheirosinho, bacaninha, é alguma coisa da parte dele. Ele não tem justiça, ele não tem de si próprio santidade e também glória. O homem não tem. Mas veja que quando Deus mandou os mandamentos, eles que pediram, disseram assim, tudo que o Senhor disser, estou falando, eles somos nós, viu? Ser humano. Eles disseram o quê? Tudo que o Senhor disser, faremos. Não conseguiu cumprir uma, e isso não foi aquele tempo não, até hoje não conseguiu. Porque é essa a nossa diferença hoje no Novo Testamento. Tem um dentro de nós que consegue cumprir tudo isso aqui. Porque veio em carne como eu e você, na semelhança de pecado, mas sem pecado. E cumpriu. E ele em nós diz assim, eu venci. E porque eu estou dentro de você, você vence também. Mas só porque ele está dentro de mim, está dentro de você. Porque se ele não tivesse, nenhum da gente cumpria nenhum dever. Romanos 7. Abra aí Romanos 7. Senhor Jesus. Havia e há hoje um conflito enorme, irmãos, dos cristãos. Porque é mais ou menos assim, ele creu no Senhor e ele acha que a vida agora é uma vida de santidade. Há um aspecto da santidade que é a separação. Ele nos tirou de um lugar para outro e isso é a salvação que o irmão chama posicional. Eu estava lá no mundo, agora eu estou aqui. Como agora nós estamos aqui, queira que não queira, nós estamos santificados posicionalmente. Porque eu podia estar em um canto aí que não fosse impróprio aos olhos de Deus. Mesmo sendo cristão. Mas eu estou aqui, eu estou separado, então essa salvação para mim agora, pelo menos nesse instante, é posicional. Mas o Senhor, ele não faz obra incompleta. Ele faz a obra completa. Ele não só nos tirou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, mas como entrou em mim e em você para cumprir o que ele deseja. É onde já vai entrar a lei do pecado e a lei da morte. A lei do pecado me aprisiona a não querer fazer as coisas de Deus. É dizer, não, hoje está meio chuvoso, vou ficar em casa dormindo mesmo. Mas você queria, mas aquela preguiça, aquilo outro, não deixa você chegar até aqui.
É aquele que sabe que é para fazer, mas não faz. Aí Paulo, quando viu esse dilema, esse conflito na cabeça dele, né, isso passa em todos os cristãos, Paulo, a partir do versículo, capítulo 7, versículo 15, ele diz assim, o versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quer dizer, ele estava vendo que ele estava vivendo, né, num conflito. É como o jardim do Éden, irmão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não estava fora do jardim, não. Para o homem poder comer, estava dentro. Nós estamos convivendo dentro de um jardim do Éden, entre aspas, pode entender o que eu quero dizer, com o Espírito, mas temos à nossa disposição, ao nosso redor, ao nosso alcance, o pecado. É só pender para esse lado, que aí é a experiência de cada um. Eu não ouso tentar ver essas coisas, porque eu vou cair. Mas o que é que diz? Dessa você não come. Vai depender muito de onde está hoje, principalmente nossa mente. Se tiver posta na carne, certamente é morte. Mas se tiver posta no Espírito, vida e paz. Então Paulo, quando viu que estava vendido ao pecado, nós estamos vivendo num mundo, e não só tem coisa boa no mundo, não só tem a vida da igreja. Ao sair daqui, você vai se deparar no seu trabalho com situações outras que você tem que se policiar para não cair. E você consegue? Né? Você, eu estou falando, eu também. Viu? E a gente consegue dizer, não, disso eu não faço, não. Quantas vezes eu já disse, não, eu não faço mais. De novo. Ela passou de 1001, então eu digo 1000, né? A 1001 ela passou de, não sei nem N, né? Senhor Jesus. Então Paulo veio no versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha mesmo que conflito, irmãos. Quando você tentou deixar o que você diz, porque o Espírito Santo diz assim, ó, isso aí não é para fazer, e você não consegue. Termina voltando, caindo de novo. Mas dizer isso aqui como é forte, ó, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, irmão. Quem de nós quer fazer o que detesta? E de repente, nos meus membros há uma lei, que misericórdia, Jesus. Só Jesus Cristo. Já a gente vai ter o ar de alívio, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 14 diz assim: ora, veja que tudo isso está no presente, viu? Alguns leem esses versículos aqui dizendo, né, que Paulo não tinha, né? É como se dissesse assim, no versículo 15, porque nem mesmo compreendia o meu próprio modo de agir, como fosse um passado, pois não fazia o que preferi, sim. É tudo presente, irmãos. Ele estava dizendo o que ele estava vivendo. Versículo 16 diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ela não é espiritual? Neste caso, versículo 17: quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja que essa lei está em cima de mim de uma certa forma, como a lei da gravidade, que não tenho como eu fugir dela, irmão. Por horas, o que é que eu faço? Eu dou um pulo aqui, por alguns segundos eu fico no ar. Mas quem me garante que eu fico quanto tempo no ar? Não tem como eu ficar muito tempo. Eu pulo e volto. Há uma lei constante me aprisionando para eu pecar. Eu tento sair, não consigo. Por horas, pelo menos aqui na reunião, a gente está flutuando, graças a Deus, porque tem uma lei do Espírito da vida que nos mantém. Mas eu saí da esfera, né, a mente posta do Espírito, desço de novo. É uma constante. Por isso que tudo que você joga para cima, vai ter que cair. Imagina você viver nesse conflito. Devia ser o contrário, a gente viver sempre no Espírito, né? E a lei do pecado, vez por outra, mas não, a lei do pecado, ela está sempre lhe botando para baixo. Você fazendo com que você se encurve, né, que a gente peque. Senhor Jesus. Versículo 18. E não é porque ele não sabia, irmãos, aí onde é que vem a árvore do conhecimento, né?
Veja que que Gênesis falou lá, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é óbvio, irmão, que você não vai dizer a resposta negativa. Quem quer fazer você escolhe fazer o bem ou o mal? Irmão, isso é uma pergunta irracional para cristão, pelo menos. Todo mundo quer fazer o bem, mas você consegue fazer o bem? Era o que Paulo fazia. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Ele se rendia. Aí isso é maturidade, irmãos. Você começar a conseguir ver que tem coisas, irmãos, ou melhor, todas as coisas eu tenho que depender do Senhor. Eu tenho que buscar em Deus. Senhor Jesus, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, olha agora, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quem já prometeu, pelo menos no começo de ano você faz isso, vou ler a Bíblia todinha. Eu disse, é muito bom esse encargo que você passou logo no começo do ano, de a gente escutar a Bíblia, se não ler, pelo menos escutar. Aí ele botou para ler, melhorou. Irmão, já falhei tantas vezes, até de ler e de escutar. E é mais fácil. Mas eu coloquei no coração, dessa vez, eu vou ler todinha, né? Com áudio e tudo, agora melhorou. Eu não vou nem fazer a pergunta para vocês. Deixa só para mim mesmo. Que eu não quero decepcioná-los. Como eu fui decepcionado. Irmãos, como isso é forte, irmãos. Esse versículo aqui diz assim: pois o querer o bem está em mim, não, porém, efetuá-lo. Versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eita Jesus. Quão forte, irmãos, isso. Olha que conflito isso, e por isso que não são poucos os irmãos que terminam caindo nessas manicômios. Ficam doidos, ficam loucos. Não compreendem. Como? Ao ser batizado, a gente pensa, pronto, agora eu não peco mais não, pronto, agora melhor. Eu ainda era cristão, ainda faltava, né, dar o segundo passo, mas agora eu dei o segundo passo, agora não. Aí a gente olha, mudou alguma coisa, a carne é tendenciosa, né? Sempre nos leva a querer fazer o que eu não prefiro e que não agrada a Deus. Era um dilema muito grande, esse conflito, irmãos. É como diz assim, a cabeça fica quente, tanto a mil, você pensando, como? Como que é o cristão? Eu já vim para a igreja, entre aspas, para ver se eu deixava isso ou aquilo outro. Irmãos, eu não consigo. O sangue foi de graça, é verdade. Foi o começo, aceitei aquela obra. Por isso que eu não posso pensar assim, sabe? Um equilíbrio da palavra de ontem. Eu tenho sangue, eu vou pecar, depois peço sangue e venho para a reunião. Como se nada tivesse acontecendo. Aí vem esse requisito. Santidade. O querubim representa a glória, lá em Gênesis, né? A espada representa justiça. E o refugir, fogo ou a santidade. Hebreus 12, 24, ou 12, 14, Hebreus 12, 14, tem um pré-requisito ali, irmãos. Mateus também diz isso. Hebreus 12, 14, isso mesmo. Diz assim, ó: segui a paz com todos, olha agora, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é como se agora a gente tivesse assim, rapaz, a coisa é séria, viu? Não é só porque eu tenho sangue que eu estou livre agora fazendo esse sangue como qualquer detergente que eu só botou, lavou, pronto, estou bom de novo. Não, irmãos. Tem um requisito muito mais superior. Sem a santificação, o que é que acontece? Lê esse finalzinho aí.
Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer lá na reunião de Santa Rosa. O que é ninguém, hein? Tem definição, o que é que ninguém? A resposta é bem difícil, ou a pergunta é bem difícil. O que é ninguém? Ninguém. Ninguém, irmãos. Ninguém o quê? Senhor Jesus, irmãos, como isso é sério. É o requisito que a gente precisa. Você quer ver Deus? A gente quer ver Deus. Se você for lá para Mateus, você vai ver lá. É os limpos de coração, né? Vamos abrir Mateus, Senhor Jesus. Eu acho que todos nós anelamos ver o Senhor, não é? Eu creio que sim, irmãos. Mateus 5, né? O 8, versículo 8, Mateus 5, 8. Diz assim, ó: bem-aventurados limpos de coração. Isso aqui é puro, né? Porque verão a Deus. Agora você vê que não é a salvação somente posicional, irmãos. Não é vir para uma reunião apenas. Mas é trazer o conteúdo desse que você e eu ganhamos para ser manifesto onde quer que eu esteja. Não só na reunião, mas em todo lugar. É muito mais sério do que a gente pensava. Não é peso você conseguir ser santo, né? Porque essa santificação vem da parte de Deus. Foi Ele que nos santificou. Eu sou santo não porque eu sou bom, mas porque um santo mora em mim. Se eu estou exalando um bom perfume, não é porque eu sou cheiroso, é porque o perfume é. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu não consigo de mim mesmo ter justiça, glória e santificação em mim mesmo. Eu dependo tudo dele. Daquele que me comprou, me lavou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que ele tem mostrado. O pano de fundo dos primeiros capítulos de Romanos foi de negridão, irmãos. O homem deixou Deus, tal. Mas agora em diante dessas novas mensagens que a gente vai ver, agora já tem um alívio, irmãos. A gente tem Cristo para fazer por nós. E aí é onde a gente precisa vir a Ele com temor e tremor. Cuidado, irmãos, que de Deus não se zomba. Se eu já sei isso, qual é a minha intenção? Aliás, eu não consigo nem chegar na presença de Deus, irmãos. Porque o homem que tinha comunhão todos os dias na viração do dia com Deus, né? Não sei o que eles conversavam ali, era um bate-papo, né? Mas naquele dia que o homem pecou, ele não teve mais coragem de ficar na presença. Porque a consciência vai lhe condenar. E eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo, você leu ontem, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo. Mas muitas vezes a gente confessa da boca para fora. E acha que está bem e vem, irmãos, a sua consciência pode lhe enganar. E você pensar que está bem e não está. Tomando a linha que a santidade de Deus, ela é, uma própria palavra diz, santo. Veja que interessante. Abra aí em Senhor Jesus. Hebreus 10. Hebreus 10, a gente leu ontem. A partir do versículo 19. Esse versículo a gente ficou só nele, não foi? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. O que representa o santo dos santos? É como a árvore da vida. Nada mais do que o Espírito Santo em nós. Ele nos dá um encorajamento para a gente entrar no santo do santo com toda intrepidez. Mas não é de qualquer jeito, irmãos. Veja que como o sumo sacerdote ia entrar, né, lá uma vez por ano, ele tinha que se purificar, ele tinha alguns requisitos para que ele pudesse entrar. Porque se ele não entrasse daquela forma, irmão, ele era fulminado. Hoje, pela misericórdia que está vendo o tempo da graça, o Senhor ainda permite alguma coisa, mas isso Ele não permite, irmãos, né? Macular o seu nome por conta dessas coisas que tem no nosso
na sua carne mortal. O versículo não, o texto não parou aqui, né, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Capítulo 10, versículo 20 de Hebreus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí a gente já sabe essa história. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele fez uma obra maravilhosa que eu e você não podíamos fazer. A tal ponto que se ele não tivesse feito, ninguém entrava, né? Aí ele diz, versículo 22, aproximemo-nos, olha agora, irmãos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é dizer ter essa sinceridade, tendo o coração lavado de má consciência? Você pode achar que isso não foi muita coisa, mas para Deus foi. E isso é muito sério. Nós não podemos ir de qualquer jeito à presença do Senhor. Não é fazer medo, porque isso também me cai sobre mim. Mas é reverência diante do Senhor. Na conferência lá em Mardunas, Roseni, Caleb ganhou uma passagem lá. Geralmente a gente ora no almoço, quando vai dormir. Eu começo a dormir com ele e depois saio, né? Aí, daquela reunião do Mardunas para cá, quando a gente vai para o panorama, eu saio, pego ele, fica atrás. Aí a gente começa a orar, eu esqueço, ele ora. Aí, amém, vamos orando. Sabe qual a posição dele? De joelho, irmãos. Eu disse, cara, por que tu está assim agora, orando de joelho? Ele disse, porque para o Senhor a gente pode ser de qualquer jeito. Ganhou lá na conferência. Irmão, uma criança ganhando um negócio desse, imagina. A gente é tão irreverente que faz de qualquer jeito, até dormindo. E ele disse assim, eu não posso estar orando como se estivesse dormindo, não. Eu acho que o irmão ensinou desse jeito. Pois ele não ganhou, irmãos. Que sorte, né? Ganhou logo cedo. Eu ainda tenho que aprender agora. Senhor Jesus, irmãos, isso é salvação para nós. Santidade já está dizendo tudo, irmão. Não é qualquer jeito, não. Eu não posso tratar as coisas do Senhor relaxadamente. Eu tenho que buscar Ele com um coração sincero, lavado da má consciência. Porque às vezes eu penso que isso não foi muito. Talvez você pensou, né, que Moisés não conseguiu entrar na terra. Mas Deus, isso é injusto, Deus. O homem fez tanta coisa, passou por tanta coisa, você não deixou, mas só foi porque uma pancadinha que ele deu na fé. Né? Senhor, Jesus, irmãos, que a gente não fique do lado de fora, pensando que estava certo, quando a gente estava totalmente inconsistente para chegar na presença do Senhor. Para chegar na presença do Senhor, a gente precisa de reverência, irmãos. Não é demais quando os irmãos pedem para orar, irmãos, vamos ler a palavra, vamos ficar de pé. Não é nada demais, irmãos. Quando for orar, tomar agora a linha de Caleb, não fique de vergonha, a gente não tem esse costume, mas irmãos, não vergonhe de se ajoelhar, irmãos, do centro do Senhor. Em casa eu faço, aqui eu não faço, não sei o que é isso. O que é isso? O que eu quero fazer, eu não faço, irmãos. É a pergunta, quando eu vi esse versículo, assim, quem não deseja orar, irmãos? Eu vou orar, agora eu vou orar. Mas a gente não consegue manter, irmãos. Ali do pecado e da morte nos aprisiona. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu detesto, esse eu faço. Que lei é essa? Tão forte que me impede de fazer as coisas que eu sei que é para fazer, irmãos. Até mesmo compartilhou assim, quando você diz que não quer fazer, não vou não, hoje tá bom que eu fico aqui. Hoje tem as mensagens no Facebook, eu vou ficar em casa mesmo assistir. Podendo não ter vindo. E não vem. Isso também é a lei do pecado, irmãos. Que está operando em cada um. A gente falou outro dia aqui sobre a tal da apatia, né? Você perder o desejo, a vontade de estar na presença do Senhor. Não, mas aqui também eu estou na presença do Senhor, eu estou assistindo a mensagem, eu estou lendo a Bíblia. Eu duvido quem já conseguiu ler, ou melhor, estudar, só igual, né? Sozinho. Quando tem uma dúvida,
Mas vou continuar. A primeira dúvida, deixa para o livro para lá e vou embora. Senhor Jesus, só Igão consegue, graças a Deus. É a lei do Espírito da vida que consegue fazer isso. Porque, irmãos, de nós mesmos não conseguimos fazer nada para agradar a Deus. O nosso esforço é em vão. A mensagem anterior, irmão, não tocou muito, a tal da religião. A gente falou ontem do sangue. Mas o bezerro o bezerro de ouro era um animal, era uma figura do animal, não era? Mas tinha sangue. Olha como é. Fazer as coisas, o que é religião? É fazer as coisas sem Deus. Fazer as coisas sem Deus. Aí eu pergunto, eles fizeram ali para um Deus, não fizeram aquele bezerro de ouro? Era o próprio Deus, né? E Deus estava ali? Não estava ali, irmão. Quantas coisas boas, entre aspas, que eu faço sem Deus. Sabe que serve? Para nada. Até minhas boas maneiras, meus bons modos, né, tal. Marta estava fazendo uma boa coisa sem Deus. Quando ela achou que ia dar lá, né, um show, Jesus disse, homem, faça comigo, faça semigo não. Senhor Jesus. O ponto, irmãos, é a gente fazer as coisas no Espírito. Isso não é chavão, quer dizer assim, irmão, esteja no Espírito. Mas é bom só dizer, né? O que é estar no Espírito? É tudo que não é religião. Se você estiver no Espírito, você está fora da religião. Então, quem quer fugir da religião, vá para o Espírito. Porque tem muitas boas formas, né? Aconselhamentos e tudo mais. Mas nenhum lhe leva à glória. Nada disso vai levar você à glória. Mas quando você está em Cristo, você é moldado. Você vê como a coisa ela é assim muito abrangente. O sangue, a gente saiu muito contente ontem, é muito bom, legal, amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor pelo sangue. O sangue de fato tem poder, mas agora Ele quer operar em mim e em você, irmãos. Ele precisa operar, porque o Senhor não vai levar ninguém para a glória, se não for por esses 3 requisitos. Foi fechada a porta da árvore, de comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Agora tem que ter esse requisito para entrar na presença dEle, irmãos. Aleluia, que Deus já nos comprou, já nos lavou com o seu sangue, mas nós precisamos ainda, essa questão da justiça, somos justificados por Ele. Se é meu, venha, pode vir, do jeito que você está. Diz as pessoas que tem um versículo, eu nunca contei esse versículo. Venha para Deus como você está. Não sei onde é que está esse versículo. Existe esse versículo? Não sei. Nunca vi. Senhor Jesus. Mas quando vem a questão da santidade, irmãos, a coisa é muito, eu vou falar com um sentido muito forte, muitíssimo, ou a palavra bem demorada, muito forte, irmãos. É sério essa questão da santidade. Não faça as coisas para Deus sem Deus, irmãos. Chame Ele para fazer todas as coisas. O salmista falava assim que da boca dele, né, não saísse nenhuma palavra torpe. Ele tinha cuidado no que falar. Tudo que nós fizermos, irmãos, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Uma coisa de maturidade é essa. Ele quer nos tornar filhos herdeiros. Aquele filho que a gente entenda e compreenda as coisas. Até então eu achava que Deus tinha sido injusto com Caim. Ele não fez um serviço para Deus? Mas essa é a questão. Sem Deus. Sem um principal. Abel ofereceu uma oferta para Deus. Mas ali teve sangue. O que eu ofereço? Tem o sangue de Cristo? Não, o sangue de Cristo tem poder, Ele me lava, pronto, estou bom. Não, temos que ter cuidado, principalmente jovens, irmãos. Isso vale para todos nós, mas os jovens talvez sejam mais tendenciosos para isso. Nós precisamos ter reverência ao Senhor. Não faça o serviço de Deus sem reverência. Seja o que for. Talvez você já disse muitas vezes assim, eu vou vir para a reunião de oração, que é menos assistida, né?
Graças a Deus está vendo um bom número agora. E você tem esse intuito no coração, mas eu quero. Com toda sinceridade você quer. Mas na hora de praticar, não consegue. A lei do pecado agindo. E termina a lei da morte, exterminando por tudo. Acaba com tudo que você estava pensando. Senhor Jesus, deixa eu pegar aqui minha folhinha. Esse aqui é o meu? Cadê? Está aqui, né? Ó Senhor Jesus, que tem um versículo aqui que é muito chave para nós. Senhor Jesus, duas condições para Deus salvar o homem, o irmão mostra. Uma, primeiro é Deus querer salvar o homem. E a outra é o homem querer ser salvo. Agora eu pergunto, se Deus quer salvar o homem e o homem não quer, tem condição de ele salvar? É aquele negócio, você quer ser curado, mas você não pede oração. Então eu vou orar para você ser curado. Mas se você não quer, irmão, já está bloqueado de cara ali, já não tem mais como você fazer. Mas essa primeira condição, a pergunta é, primeiro precisa saber, Deus quer salvar o homem? Aí Timóteo diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer, a parte de Deus não tem problema, irmãos. Não tem problema. Como a gente falou ontem, o sangue está para todos, mas nem todos querem. A salvação também está para todos, mas nem todos querem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, se não crê, conclui-se o versículo, perece, mas se crê, é vida. Então as duas condições que o Deus dá, né? Ele quer, agora ele pergunta para nós, e você quer? Agora, se a gente quer, coincide com a vontade de Deus, e então o que ele faz? Tome de graça, imediatamente. O que eu digo? Quando as nossas orações demoram a ser respondidas, talvez não seja porque Deus não quer, pelo menos naquela hora. Mas por quê? É porque eu não quero. Quando coincide quando a minha vontade coincide com a vontade de Deus, imediatamente tome. Deus dá. Porque muitas vezes nós oramos e a coisa acontece rápido. Não estou dizendo que sempre isso é. Mas isso pode dar um prenúncio que Deus quer. Eu queria dar um curso, um carro para Josiane. Ele já vinha pedindo. De repente, ele pede o que eu já tinha intenção de dar. Vai demorar a dar, irmãos? Tome. É de mão beijada. Então, quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele concede, irmãos. Primeiro pedido que eu tenho que fazer, sabe, essa manhã, para nós, espero que seja a nossa oração hoje. Senhor, me dá um coração puro, para ir à Tua presença. Essa é a parte que eu já sei que Deus quer, mas isso é realmente o que eu quero, porque se for, Ele vai dar. A gente vem falando sobre juízo, julgamento, condenação. Mas você tem aquele pecado, meu Deus, eu não consigo, viu aqui, ó, está vendo, está aqui na Bíblia, eu não consigo sair, desvencilhar dele, eu não consigo. Se você realmente quiser, eu só digo uma coisa, Deus quer, se você quiser, Ele vai tirar. Tira, pode ser o que for, vício, o que for, aquilo mais horrível que você pode pensar. Quando você quiser, uma questão dessa, que não agrada a Ele, é isso que eu digo, se o meu pedido for sincronizar, né, com o pedido de Deus, irmãos, vai receber. Eu não tenho força, mas eu posso pedir àquele que tem. E aquele que tem pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aliás, ele diz infinitamente, eu acho interessante esse versículo, infinitamente mais do que tudo, irmão, infinitamente já estava de bom tamanho, mas que mais do que tudo, que pedimos, ainda extrapola, ou pensamos. Conforme o poder, né, dele que opera em nós, irmãos, esse é o poder da ressurreição. Nós estamos sendo encaminhados, nós temos uma direção, é ir à glória. Hashtag glória. É rumo à glória, irmãos. Carne e sangue não vão herdar, mas a santidade sim. E não tem como eu colocar o perfume e vou entrar aqui
O perfume vai ficar lá e eu vou entrar. Não consegue, irmão. Você entra com tudo. Vem junto com o perfume e tudo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Capítulo 8. Eu li o que estava em 10. Senhor Jesus. Eu ia ler capítulo 10, versículo... Quanto? Ó, Senhor, não. Isso aqui eu já tinha lido. Qual foi que eu falei agora? Romanos 8, né? Vamos lá, Romanos 8. Vamos agora pegar esse foguete, irmãos. Senhor Jesus, para subir, para mais nunca descer. Romanos 8. Por isso que quando Paulo escreve isso, né, no capítulo 8, a partir do versículo 1, né, essa palavra aqui, ó, condenação, irmão, explica que isso é incapacidade. Então, assim, não tem mais nenhuma incapacidade, quer dizer, não tem nada que eu possa dizer que não posso, porque agora, em Cristo, eu posso. Por isso não basta estar em Cristo, mas com Cristo. Nenhuma condenação ou incapacidade há ou existe para os que estão em Cristo Jesus. Aí é que mora o perigo, né? Você pode ter o Espírito e não usá-lo. Você pode ter Cristo e não satisfazê-lo. Mas se você está em Cristo, não tem nenhuma condenação, incapacidade. Você em Cristo pode. Versículo 2. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, vamos ler esse versículo 2, capítulo 8 de Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, frisa essa frase, essa palavra aí, livrou. Eu não posso dizer, será que eu vou ter que viver a vida eternamente agora? Não tem mais jeito para mim? Tem. É só você dar vazão para a mente posta no Espírito. É vida e paz. Senhor Jesus, te livrou da lei do... cadê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora a gente está numa situação, irmãos, que a gente pode flutuar. Coisa que a gente não conseguia por si só. Eu dava uns pulozinhos e descia. Eu dava uns pulozinhos no Espírito. Às vezes eu dizia assim, irmão, grave as mensagens antes, né? Porque vez por outra a gente libera no Espírito. Dando uma brincadeira, né? O que o Senhor quer e requer de nós é que a gente viva no Espírito. Andar é esporádico, mas é viver, né, constantemente. Versículo 3 diz assim, porquanto que fora impossível a lei, sabe por que era impossível a lei? Porque a lei dizia, não pode fazer, e não dava nenhuma capacidade para eu fazer. Mas o Espírito diz, você pode, porque eu estou dentro de você. É essa a grande diferença. E isso nos faz uma pessoa que exteriormente somos iguais a qualquer um. Se botarmos ali com os mais vis homens, e ninguém me saber que eu sou alguém cristão, perguntar qual a diferença, a pessoa vai dizer nenhuma. Não tem diferença exteriormente. Mas o Espírito vai ter a diferença. Nós temos um conteúdo, irmãos. Louvado seja o Senhor. É esse conteúdo que faz toda a diferença. Esse é o lado disposicional. Deus está em mim, como está em você, que já creu. Como eu preciso valorizar isso, irmãos? Deus quer nos levar à glória, irmãos. E eu digo para você, mesmo que eu não queira, Ele vai levar. Nem que seja para passar aqueles 1000 anos, né, aprendendo a viver no Espírito, ou estar no Espírito. Mas o ponto é esse, Ele vai nos levar à glória. É rumo à glória. Diga com bem convicção, rumo à glória. Diga para o seu irmão aí, rumo à glória. É isso que Ele quer, irmãos. E Ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Para encerrar, Hebreus não, Romanos 8, a gente já leu, né? Vamos lá, Romanos 8,
29 e 30. Você nem está ligado, amém. Senhor Jesus. Olha o que está para nós aqui. Vamos ler de pé esses versículos. Romanos 8, 29 e 30. Cheio de realidade, irmãos. Cheio de realidade. Senhor Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. É isso, irmãos, que nós precisamos. Nós já sabemos, né? Já temos um passaporte, irmãos, na nossa mão. Quem aqui tem passaporte? Vocês foram para os States, tem, né? Tem passaporte, Oceano? Tem passaporte? Sim? Eu nunca fui nem para o Chile. Senhor Jesus. O dia 1000 está cheio, é? Amém. Irmãos, o que é que adianta esse passaporte se você não vai para canto nenhum? Nada, irmãos. Nada, irmãos. O que é que ele quer estar dizendo para nós? Você tem um passaporte já, validei. Teve dificuldade para conseguir esse passaporte? Algumas vezes tem, né? Teve? Eu não sei qual foi o problema da filha de Alfredo. Foi o passaporte? Foi que estava errado? Alguma coisa? Foi na passagem, foi? Ah, foi, né? Mas às vezes o passaporte dá errado também, não viaja não, irmãos. Esse passaporte que o Senhor nos deu, não tem rejeição não, irmãos. É passe livre, irmão, para entrar no santo dos santos. Mas não é de qualquer jeito, é com esses 3 requisitos: justiça, santidade e glória. Use seu passaporte que você já tem, não deixe ele guardado, porque ele guardado não vai valer nada. Louvado seja o Senhor. Acho que era isso. Mais na frente as mensagens vão tocar mais coisas, os irmãos vão ganhar mais, que a gente possa absorver todo esse falar. Agora a gente já está num foguete, irmãos, rumo à glória. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos iluminar em pequenos grupos.